Fala galera, começa agora mais um Fala Doutor 2026. Como prometido, a gente vem com uma agenda diferente, a gente vem com uma agenda muito mais esclarecedora de algumas dúvidas pontuais e assuntos quentes que permeiam a área da saúde. E a gente fez agora uma eleição, né? Quem é o médico especialista de Sobral, das canetas, o cara que entende das canetinhas emagrecedoras, e foi unânime o nome do cara. O nome dele é Dr. Jefferson Ponte. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, meu querido. Assim, também agradeço a todos os pacientes, acho que muitos seguidores também que eu já tenho em rede social que talvez tenham participado dessa votação. E também me sinto honrado pelo convite, haja visto os grandes profissionais, médicos que eu admiro que já passaram por aqui antes de mim. Muito bom. Não, e tem um fã-clube forte. Tem gente lá que vota 3, 4, 5 vezes. Dê uma olhada lá nesse vídeo que vocês vão ver do que eu tô falando. Jefferson, antes do jaleco, cara, quem é o Jefferson Ponte? Jefferson é um cara muito família, tá? Que gosta bastante de esporte, tanto que foi uma das coisas que me fez realmente optar pela área esportiva, depois a nutrologia, tá? Embora eu tenha atuado muito tempo em emergência e UTI, cerca de 10 anos. E desde 2016 que eu venho atuando exclusivamente dentro da nutrologia, né? Então, o meu passatempo é estar com a família ou estar me exercitando ou viajando, né? Esse é mais ou menos o Jefferson. Tá passeando de carro ou de moto, curto muita moto, mas sempre com a família. Para os rolezinhos de moto. Da turma da Harley aí, do público Isso, de Sobral. exatamente. É bom Com o demais. Rafael, o Chil. Oh, roda muito, viu? O Newton, né? O Newton parece que tem uma, mas não bota na pista, Tem, não. roda pouco, roda pouco. Rafael, a gente já rodou bastante. Rafael é gente boa demais. Cara, tu falou trabalhou em urgência e emergência. Qual é a tua especialidade? Quando tu era da linha de frente da urgência e emergência, em que atuação tu atuava de forma mais frequente? Eu trabalhei desde 2008 na emergência da Santa Casa de Sobral, que foi nesse hospital que eu cheguei a coordenar o serviço de emergência e UTI da emergência por cerca de 5 anos. Estive lá por cerca de 10, tá? E pelo grande apreço assim, gosto que eu tenho pelo esporte, e eu vendo que eu tinha que fazer algo para o paciente não precisar de uma UTI, não precisar adoecer. Eu pensava, poxa, por que tem tanta gente que precisa vir para cá, que adoece dessa quantidade de doenças crônicas, que às vezes começa com hipertensão, começa com a diabetes e vai degringolando em várias outras doenças crônicas e acaba em um estado mais grave. E foi quando eu realmente abri os olhos para esse lado preventivo que a nutrologia ela é fortemente pautada, né? Então, em cerca de 10 anos atuando, eu comecei a minha caminhada na nutrologia, tá? Sou médico nutrólogo, especialista, tenho título de especialista em nutrologia, tá? Pela AMB, com RQE, que é o que garante que o médico é nutrólogo de verdade. Um médico ele é especialista quando ele passa por uma prova de título, e nessa prova de título, ele, por uma aprovação, ele ali atesta que ele realmente é especialista naquela área. Aí os especialistas recebem um código do conselho chamado RQE, que é o Registro de Qualificação do Especialista. Que aí porque a nutrologia não tem residência, é isso? Não, a nutrologia, como várias áreas de especialidades médicas, tem residência, tem programa de pós-graduação. Qualquer que seja por onde você vai seguir, você vai ter que prestar prova de título, tá? Então, prestou prova de título, qualquer que seja como você entrou na nutrologia, tá? Claro, para quem entrou por pós-graduação, o caminho é um pouco mais árduo, porque exige 4 anos de atuação como clínico, mais 4 anos de atuação dentro da nutrologia supervisionado por um médico nutrólogo titulado. E aí, quando você declara esses 8 anos de atuação, certo? Dessa forma, você pode se submeter à prova de título. Aí, passando na prova de título, tendo isso pelo método da pós-graduação. Aí você pode se submeter à prova de título e passando você passa a ser médico especialista em nutrologia no Brasil. Quem faz residência é um programa de 2 anos. É acesso direto, termina,
até bem pouco tempo, não tinha que fazer prova, hoje está exigido fazer prova também. Tá, entendi. Cara, e aí na nutrologia, como amante do esporte, imagino que o foco da maioria das pessoas é o emagrecimento. Isso, cerca de 70% dos meus pacientes me procuram para emagrecimento, embora assim, muitos veem realmente a nutrologia com a complexidade dela. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes idosos que me procuram por questões de longevidade. O que eu preciso fazer? Estou com 60, para eu conseguir ver mais. Eu vi na televisão que a massa muscular tem uma forte influência na longevidade. O aeróbico, será que vai influenciar na minha redução do risco metabólico, risco cardiovascular? Então, eu tenho um grupo de pacientes de várias idades que me procuram por essas questões preventivas e de longevidade. Tá? Tem também, eu atendo muito paciente que está ligado aos esportes, atendo muito atleta. E desse grupo de atleta, eu presto um atendimento também especializado aos atletas do fisiculturismo, que é um grupo de atletas que, infelizmente, para estarem na vanguarda do esporte, eles precisam utilizar doses extremamente altas de hormônios. E a gente, como médico que vai ajudar esses atletas, a gente fica manejando os riscos, porque ele não vai deixar de usar aqueles hormônios. A gente não pode, por ética, prescrever aqueles hormônios e nem concordamos, porque são doses extremas. Mas alguém tem que cuidar dessas pessoas Pelo que menos estão no fazer esporte. a gestão de danos, né? Exatamente. É isso que é um dos principais aspectos do que a gente faz. É gerir a saúde daquela pessoa para que ela cause menos danos à saúde, porque dano está acontecendo. Usou doses hormonais naquelas doses, o dano está acontecendo e já tem estudo mostrando que anos depois da suspensão desse abuso hormonal, ainda está acontecendo uma agressão ao sistema cardiovascular. Então, você acha que aqui você vai levantar muita bola para muito assunto quente, né? Por exemplo, essa questão do uso dos hormônios, né? Que a gente conhece como esteroides ou bomba e tal. Existem níveis seguros de uso desses hormônios? Existem ou níveis que são, de fato, com recomendação clínica ou não? Existem. Assim, são medicações, tá? Com prescrição, com recomendação de bula. A questão é que as doses têm que ser baixas. E para aquele resultado extremo do fisiculturismo, as doses baixas, eles não aceitam. Então, o uso hormonal entendo da seguinte forma: hormônios, eles são necessários para a gente. Puxa só um pouquinho o teu microfone, Jefferson. Tenta manter ele a uma distância de um palmo. Certo. Então, eu acho que ele está longe. Os hormônios, eles são necessários para a gente. Imagine que tem muitos aspectos do nosso metabolismo que são acionados ou são bloqueados e que podem fazer a gente viver mais de acordo com a harmonia dos hormônios. Então, é um ambiente hormonal harmônico que vai me fazer viver mais. Então, existe dose segura de testosterona para homens usar? Existe. Existem doses bem seguras, mas está longe daquela dose extrema do fisiculturismo. Uma dúvida que eu ouvi recente. Existe reposição hormonal de testosterona para mulher? Existe, mas a indicação é extremamente restrita. Foi vulgarizado bastante no Brasil a prescrição de testosterona para mulher. Tá? Hoje a prescrição, tá, por orientação mesmo de consenso, é para o transtorno do desejo sexual hipoativo. Não é, eu fiz um exame na mulher, ela está com a testo baixa, eu vou passar testo. Não, essa não é a indicação de fazer teste, porque o exame de testosterona na mulher, ele não foi feito para dosar se ele está baixo. Ele foi feito para acusar se a testo está alta. Ele é calibrado para níveis altos de testo. Então, uma mulher que ela está com nível alto, aí sim o exame ele é bem sensível. E até bem específico também. Mas se ele está baixo, ele não é bom para afirmar se a mulher está realmente com a testo baixa. Ademais, a libido feminina ela é muito complexa. Tem muito médico que confunde que a falha da libido na mulher é por queda de testo. E não é. Na maior parte das vezes, a libido na mulher ela cai por estresse, sono ruim, sedentarismo, cigarro, uso do álcool e problemas conjugais. Então, assim, a mulher ela precisa estar bem para querer ter relação. E todos os outros problemas que acarretam no problema conjugal, financeiro, filho, não sei o que, tem muita variável, né? Isso. Então,
eles acham que a ponta da lança é o hormônio, e não é. Tem todo algo por trás, né, que contribui para a libido feminina, que é muito mais importante do que a testosterona em si. Tanto que a indicação mesmo de consenso é para o transtorno do desejo sexual hipoativo. Inclusive, foi aprovado há pouco tempo até na Anvisa americana, que é o FDA, a flibanserina, que é uma medicação específica para isso, para melhorar a libido feminina. Rotularam vulgarmente como Viagra feminino, mas ele vai muito além disso. É realmente para tratamento do transtorno do desejo sexual hipoativo, que não é baseado em testosterona. Teve uma fala do Dr. Juvenal aqui que ele falou que eu achei muito legal. Ele disse que uma paciente procurou ele por conta dessa questão da testosterona baixa e acusando outros problemas por isso. Aí disse assim, eu sei que sua testosterona está baixa. Ela é para ser baixa mesmo, se é mulher. É verdade. Né? Eu achei genial a explicação Isso. assim. E ele está certíssimo. Assim, olha que interessante. Tem muita mulher que também acha, e alguns profissionais, que somente a testosterona é anabólica, ou seja, ela é construtora de músculo. Quase todos os hormônios sexuais femininos, eles são anabólicos. Tá? Inclusive, o nosso hormônio mais anabólico no corpo não é nem sexual, é a insulina. Ela é tão anabólica que ela é anabólica até de gordura. Não, tanto que é um dos que os fisiculturistas de pódio, aqueles que são profissionais, eles utilizam e é um hormônio de risco para ser usado pelo esporte. Definição de anabólica. Anabólico é o que faz construção. Construção é o que é anabólico de músculo, é o que faz construção muscular, o que faz crescer massa muscular. Legal. Aí a gente está falando do cara que está buscando ali a hiperperformance, né? O cara que está no lance do fisiculturismo. E eu imagino que venha também muitos pacientes te procurar com um desejo inverso. O cara que quer perder peso. E aí é onde a gente chega no que originou esse nosso bate-papo aqui, que são as benditas canetas emagrecedoras. Ixi, que história longa, viu? Olha que interessante. A Mounjaro, ela teve toda esse boom no mercado devido ao grau de emagrecimento que ela causou em muita gente. Mas ninguém comenta das várias outras medicações que vieram antes dela e que são igualmente eficazes para muitos pacientes. Então, temos Trulicity, Saxenda, Victoza, Ozempic, Wegovy, né, que são as de gerações mais antigas, até chegar na Tizepatida, que é a Mounjaro. Tá? Então, a Mounjaro, ela é hoje a mais potente que temos no mercado. Autorizada, né? Autorizada. Porque tem várias outras coisas aí. Mas a gente tem que ter um olhar crítico diante de algumas coisas. Por exemplo, eu recebi uma mensagem de um paciente um dia desse perguntando se poderia usar retatrutida. Aí retatrutida? Você sabe o que é a retatrutida? Ele, sei, é uma medicação que está sendo chamada Mounjaro Godzilla. Aí mas ela está na fase 3 de teste, não saiu do laboratório de pesquisa ainda. Nenhum país no mundo autorizou, via sua vigilância do país, vigilância sanitária, o uso em nenhum país. Então, ela não está autorizada e está sendo comercializada aqui em Sobral. Claro, por vias ilegais, né, criminosas, tá? Mas com essa promessa. Então, assim, não é a retatrutida. Tanto que alguns laboratórios, por exemplo, da USP, a gente que tem contato com alguns professores que atuam em laboratórios de farmacologia ali no eixo sul-sudeste, eles fizeram pesquisa dessas apreensões dessas medicações. E um lote dessa retatrutida, que deveria ter retatrutida, tinha restos de tizepatida, que é a Mounjaro, restos de semaglutida, que é a Ozempic, restos de insulina, restos de GH. Então tinha um bolo de hormônios para tentar simular uma potência de efeito. Porque no final do dia, o cara que está comprando, ele não tem noção nenhuma de como metrificar o resultado dela. Se ele emagrecer, ele acha que fez um baita negócio. Por exemplo, vai que ele compra retatrutida e ali só tem Ozempic. Se ele for sensível ao Ozempic, ele vai ter um emagrecimento gigante, talvez superior a Mounjaro. Mas ele vai acreditar que ele recebeu retatrutida, mas acabou aplicando o Ozempic. Então, a evolução da febre das canetas seria Ozempic, Mounjaro e a retatrutida que está em fase de aprovação. Tem algumas para saírem que estão em fase de aprovação. Tá. Por exemplo, tem uma que vai surgir que
A promessa dela tem um bom emagrecimento via oral, que é a orfogliprona. Eu ouvi um podcast sobre Isso, essa espetacular o que é resultado 24 dela. horas e tal, que Isso, você exatamente. controla ali o efeito, né, que ela traz, Isso. né? E assim, tem várias outras. Tem outra chamada cagrelintide, Quando chegar na data do comprimido aí eu tomo. que, né? Essas aí. Não, mas se eu te disser que tem um Ozempic que é comprimido. Tem? Tem. A semaglutida, que é o princípio ativo da Ozempic, existe um no mercado do próprio fabricante chamado Ribelsus. O Ribelsus, ele também causa emagrecimento, só que via oral. Só que isso a gente está falando de uma classe de medicações anti-obesidade. E olha que eu estou usando o termo medicação anti-obesidade. Porque tratar a obesidade não é só emagrecer. É isso que as pessoas não estão entendendo. Eu conheço, você conhece, todo mundo conhece alguém que está tomando essas injeções e aí sempre tem duas opções, né? Você tem a original, o pessoal está vendendo assim, a original e a genérica, né? Estão vendendo até com exatamente esse termo, a genérica. Essa genérica seria a retratutida. Em Não. tese, pelo menos a promessa seria, ou ela pode ser também uma variante da Mounjaro, da Ozempic. Não, o que mais estão fazendo é o seguinte, estão tentando, alguns trazem como de forma ilegal, assim, em porão de navio, junto com iPhone, pneu de carro, as canetas Mounjaro oficiais. Só que é uma medicação termosensível, que vai vir em um Variação de ambiente quente. temperatura. Não se sabe o que vai ter de mudança de resultado ou como ela pode se modificar diante de um aquecimento. Esse é o primeiro ponto. Por exemplo, algumas medicações, como o Botox, por exemplo, se você sacudir a ampola de Botox, ele pode modificar e não causar o efeito, de tão sensível que é a medicação. E outras, como o hormônio do crescimento, também são termosensíveis. Então, tem muita gente trazendo a própria Mounjaro, só que tem algumas pessoas trazendo de forma clandestina uma tizepatida fabricada ilegalmente em outro país, que não é na fábrica da Mounjaro. Por exemplo, as paraguaias. É uma que vem numa caixinha de isopor. Vem não E as ampolinhas. eu não digo nem como entregam. Eu não digo nem como entregam, porque às vezes a pessoa, quem está trazendo, né? Ele traz a própria caneta, mas tira numa seringa e disponibiliza para a pessoa numa seringa. Mas realmente existem algumas marcas clandestinas paraguaias que não têm autorização para entrar no Brasil. Por exemplo, tem uma chamada TG, tem outra chamada Tizec, tem outra chamada Lipolese. Todas essas, elas não têm nenhuma autorização para entrar no mercado brasileiro. Ou seja, quem vende sendo pego é tráfico internacional de medicamento, crime contra a saúde pública, exercício ilegal da medicina, exercício ilegal da farmácia e contrabando de medicamento controlado, porque essas canetinhas são de controle especial. O médico ele só prescreve com a receita especial de controle. Aí vai ficar magro, viu? Porque lá na cadeia eu acho que só deve ter café da manhã, almoço e jantar. Pois é, e crime federal. Vai para presídio federal, espera audiência com juiz federal, sem possibilidade de você pagar Isso fiança. na transferência ou no uso local? Porque assim, cara, Seja a galera tá transferindo, seja isso vendendo, quem vende é enquadrado da mesma forma. Cara, isso aí, assim, eu acho importante abordar esse assunto, porque às vezes a pessoa que está envolvida nisso não é nem que seja inocente. Às vezes, na melhor das intenções, talvez, de ganhar uma graninha a mais para se sustentar. Mas o cara não tem noção do tamanho do problema que ele pode arrumar para a vida dele. O cara que comercializa isso, né? Porque ele, a partir do momento que ele comercializa uma medicação dessa, ele assume o risco em relação à vida do outro também. Se o cara toma, tem uma reação e morre, a família do cara vai vir atrás. Mas, meu querido, eu lhe garanto que não existe ninguém ingênuo nesse mundo. Nesse mundo da venda das canetas, não existe ninguém ingênuo. Todos que estão vendendo sabem que estão fazendo errado. E muito errado. E tem uma galera divulgando no Instagram, cara. Tem. Aí o Instagram derruba. O Instagram ele reconhece que é uma promoção de um medicamento controlado vendido de forma ilegal. Foi denunciado, ele derruba imediatamente a propaganda. E na recorrência a pessoa perde a conta. E os argumentos que as pessoas usam para justificar esses, que seriam esses genéricos, é as coisas mais fantasiosas do mundo, né? O cara disse que é porque a legislação do Brasil não permite,
Mas aí, em outros países é regulamentado, é a mesma coisa. E os caras criam um storytelling por trás para justificar de um negócio que nitidamente, cara, é perigoso para a saúde. Não, não é só perigoso, como pode criar um outro problema que nós vamos ter em breve, que é o da resistência medicamentosa. Entenda, meu querido, quando uma medicação ela perde a patente, que abre para fabricar genéricos, por exemplo, cada genérico ele tem que apresentar os testes, tá certo, de farmacocinética e farmacodinâmica. O que é isso? Quanto tempo fez o pico no sangue, quanto foi a minha vida, e ele tem que bater tal qual a medicação original. Nenhuma dessas outras fazem esses testes. Tá? Outra coisa, essas medicações, eu estou falando especificamente das clandestinas paraguaias. Tá? É tão impressionante o comércio delas lá que você compra numa mesa, tá? Eu cansei de receber gente vendendo. Jefferson, olha como é que é vendido aqui. Vendido numa mesa sem estar resfriada. Cara, a galera tá usando a cota dos US$ 500 para trazer isso. Sai daqui com uma receita médica e vai lá e traz o limite. Aí você imagina o seguinte: uma pessoa que com a droga original, a medicação original, teria um excelente resultado na dose mínima de 2,5, ela com a medicação dessa ela vai ter com 10 miligramas, que ela tem nas doses 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 e 15. Então, ela precisaria de doses maiores para ter o mesmo efeito da original. Só que isso tem um custo. Você condiciona o seu organismo a ficar resistente à medicação. Tá? Outra coisa que temos visto com frequência no consultório, acho que todos os colegas que possam estar assistindo aqui, que atendem esses pacientes diariamente, vão concordar comigo. Nenhuma das medicações originais a gente vê colaterais graves. Nessas clandestinas, cerca de 30% dos pacientes estão evoluindo para internação por pancreatite. Ou seja, 10 que vão usar, 3 estão tendo problema de pancreatite e que pode evoluir para um quadro grave no hospital. Então, agora nesse segundo semestre de 2025, eu cheguei a ter uns 3 meses seguidos que praticamente toda semana eu estava recebendo um paciente encaminhado para um hospital. Eu nunca imaginei que um hospital fosse me referenciar para eu dizer se tinha possibilidade de aquilo ali estar sendo causado pela Monjaro. Eu disse, não, aqui realmente não tem o que fazer. O tratamento aqui em diante é a nível hospitalar. Mas todos os estudos eles foram categóricos, com o Monjaro, com a semaglutida, que é o Ozempic. Quando eles compararam a chance de causar pedra na vesícula, ou uma crise de pedra na vesícula, que é uma inflamação chamada colecistite, ou pancreatite, quando se comparou os níveis populacionais, vou dar um exemplo, mas que não é o número exato. Na cada 1.000, 1,2 sem usar as medicações, emagrecendo tem. Usando as medicações, 0,8. Então, na verdade, as pessoas que estavam usando, estavam tendo era menos. Olha que interessante. Mas como aparecia aquele número, alguns profissionais que não sabem ler estudo acabaram acusando. Geralmente profissional não médico, realmente essas medicações elas podem causar pancreatite e inflamação da vesícula devido à impactação de uma pedra, né? Mas, na verdade, elas tiveram que foi fator protetor. Então, por que tanta gente está tendo essas crises de pancreatite ou inflamação da E vesícula com Monjaro? quais são os sinais de alerta, Jefferson? Uma dor abdominal intensa, geralmente em barra. Algumas pessoas mudam a coloração da pele, fica coloração mais amarelada, que é a icterícia na pele, nos olhos, tá? Muitos já chegam até no consultório desidratados, vomitando bastante. E alguns casos de febre. Esses são sinais de alarme. Dor abdominal intensa, vômitos recorrentes, tá? E alteração da cor da pele dos olhos para um tom mais amarelado. É isso aí que o paciente deve ficar de olho em quem está usando essas medicações que pode estar numa evolução para uma pancreatite. Tá. E aí, tirando as questões preocupantes do uso dessa tecnologia, né? Por conta da clandestinidade, a falsificação e tal. E qual é o lado benéfico, né? Qual é a parte boa das canetas emagrecedoras? A parte boa é que elas realmente funcionam. Isso eu estou falando das compradas de forma ética, tá? Então, entenda,
o que todo mundo nunca leva em consideração, não todo mundo, para não generalizar, mas a maioria, é que obesidade é doença crônica, como hipertensão, como diabetes, como algumas dislipidemias, e ela exige cuidados e tratamento crônico. Nem sempre o tratamento ele exige que seja medicamentoso. E aí, para a obesidade, nós temos hoje tratamentos medicamentosos, nós temos a mudança de estilo de vida associada e temos também o tratamento cirúrgico, que é a cirurgia bariátrica. Hoje, a cirurgia bariátrica ainda é o tratamento que mais causa emagrecimento. Nenhuma medicação hoje bate o resultado da bariátrica. De forma instantânea, mas de longo prazo... Mesmo de longo prazo, é porque existem os extremos das curvas. Existem os que não respondem e existem os que respondem demais às medicações. Não, sabe? o que eu estou perguntando não é do resultado de emagrecer, eu estou falando é de permanecer magro. Não, mas aí entra a questão da obesidade ela ser a doença crônica. Existe uma taxa de recorrência do peso até no paciente pós-bariátrica. Não, com certeza. Deixou de se cuidar. Assim, a gente brinca dizendo, olha, fez bariátrica, você vai ter que casar com um psicólogo e um nutrólogo ou um endócrino. Vai ter que casar com esses profissionais, porque não pode pagar o acompanhamento nunca. E olha que interessante, todos os estudos envolvendo a pesquisa do que poderia evitar o reganho afirmaram que o acompanhamento, o hábito de se pesar toda semana e o ficar mais ativo fisicamente estavam presentes em mais de 99% das pessoas que não reganharam peso. Aquela história da transferência de compulsão da comida para a bebida, para um vício novo, é real? É um traço da bariátrica, que infelizmente é real. Entenda, o cérebro do obeso, ele foi modificado pela doença. A gente tem várias regiões cerebrais que estão ligadas ao comer executivo, ao comer pelo prazer, ao comer hedônico, ao comer para satisfazer uma compulsão específica. Então, a gente tem várias zonas cerebrais que desencadeiam a busca pela comida. Só que no obeso isso é fortemente modificado. Como essas regiões cerebrais elas são estimuladas. E aí você tira o foco do alimento, ele vai transformar o foco para uma outra fonte de prazer. E a gente vê às vezes a busca deles por pornografia, por jogos, tá? Por compras, pelo álcool. Tá? Por quê? Para atingir, para ativar essas regiões cerebrais que quase sempre têm relação com um neurotransmissor chamado dopamina, que é um neurotransmissor que nos dá uma sensação de prazer e bem-estar, e ele antecipa também o prazer e bem-estar. Sabe aquele homem que passa a semana trabalhando, mas chega na sexta-noite e já está pensando em beber no sábado? Ele está fazendo pico de dopamina na sexta, já antecipando o prazer que ele tinha no sábado quando bebia. Sei, tem um que mora lá em casa, dentro do meu corpo. Pronto. É a dopamina realmente fazendo essa estimulação para você buscar nesse dia da sua semana. Mas essa questão dessa compulsão, ela também não vai aparecer no usuário das canetas? Vai. Inclusive, quase sempre os tratamentos para esses pacientes, eles são multidrogas. É difícil a gente usar monoterapia. É bem frequente a gente usar algumas medicações diferentes. Por exemplo, até Mounjaro aparecer, quando a gente usava apenas o Ozempic e o Wegovy, que são os nomes comerciais da semaglutida. Elas não tratam compulsão alimentar. O tratamento para o transtorno de compulsão alimentar é outra medicação. Elas não tratam, por exemplo, a compulsão periódica, o desejo por alimento. Então, existem alterações do comportamento alimentar que já foram até pesquisadas e classificadas em perfis alimentares, que a depender do perfil alimentar, a gente direciona para um grupo de medicações ou outro. Então, você imagina, a pessoa compra uma medicação dessa aleatoriamente, de forma ilegal, e ela não está tratando a compulsão, tem alta chance de uma efetividade baixa da medicação. Ela um dia vai querer parar achando que está bom, eu vou tratar um pouquinho, porque ela não sabe que a obesidade é doença crônica. Vai suspender e vai reganhar o peso todinho, porque não tratou também a compulsão. Mesmo até tratando essas outras alterações do comportamento alimentar,
ainda há uma alta chance de reganho. Isso já é comprovado em pesquisa. Todas as medicações anti-obesidade foram provadas que a retirada delas o paciente vai reganhar. Aí há quem diga, então isso não presta. Um troço que me faz perder peso e depois, quando eu tiro, eu vou reganhar, não pode prestar. Não, o pensamento não é esse. A prova que as medicações funcionam é que quando retira elas, o peso volta. Mas todo esse engano de pensamento é porque não se reconhece por alguns profissionais. Eu acho uma pena alguns nutricionistas, profissionais de educação física, não explicarem, não mostrarem para os pacientes com obesidade que ele está doente. Por exemplo, dieta não trata a obesidade, ela é parte do tratamento anti-obesidade. O exercício físico ele não trata a obesidade, ele é parte do tratamento anti-obesidade. Tem um estudo muito famoso que foi feito apenas mudando o estilo de vida. Paciente em psicoterapia, exercício físico e dieta. 6 meses fazendo tudo direitinho, o peso caiu. Mantendo tudo, o peso começou a voltar. Mostrando o caráter da doença, a obesidade. E aí muito paciente pergunta, Jefferson, mas por que isso acontece? Por que a obesidade ela faz isso? E a melhor resposta, que eu li em vários artigos e compêndios sobre obesidade, e aqui eu faço até um parêntese, quando se estuda uma doença, geralmente ela é um capítulo de um livro. Obesidade são volumes. Então, por aí você tira a complexidade que é a obesidade. Tá? Então, voltando para doença, obesidade como doença crônica. Você imagina o seguinte, imagine que para aquele peso que eu deveria estar com 80, eu estou com 140. O meu corpo ele causa uma fome nesse patamar. Aí vem a medicação e causa um bloqueio nesse patamar. O que já foi demonstrado em pesquisa? Que quando eu começo a perder o peso, eu vou regulando a fome e reduzindo a saciedade e baixando o metabolismo, até que a luta do corpo ela iguala a luta da medicação. Dali em diante você não perde mais. Por isso que algumas medicações têm um segundo passo de dose, para tentar ir vencendo a luta do corpo, mas ele vai sempre bater. O corpo ele vai lutar aumentando a fome, reduzindo a saciedade, ele cria desejo, impulso por comida, a pessoa fica pensando na comida como literalmente um viciado numa droga, porque atinge as mesmas zonas cerebrais. Claro que não na magnitude como realmente um paciente adicto numa droga, né? Mas o fato é que existe um conjunto de contramedidas que, infelizmente, a doença obesidade modificou no corpo para elas surgirem. Tá? Essas modificações metabólicas, elas são eternas. Ou seja, o corpo ele nunca vai deixar de ser obeso. Ele nunca vai deixar de tentar inflamar, ele nunca vai deixar de regular a fome para cima, ele nunca vai tentar parar de tentar regular a saciedade para baixo ou travar o metabolismo para lhe fazer voltar para o peso maior. Inclusive, existe um termo científico para isso, que é o ponto de ajuste metabólico. É uma forma que a ciência diz, o teu corpo ele decorou o teu peso e ele sabe se está caindo e se está subindo. Começou a cair, ele sabe para onde voltar. Esse é o ponto de ajuste metabólico ou set point metabólico. Tá? Todo mundo que está usando praticamente essas canetinhas acham que vai chegar um momento, vai tratar e aquilo ali está resolvido com uma dor de cabeça. E não é. O set point metabólico está lá em cima para tentar regular. Não dá perpetuidade no problema. Mas olha que interessante. O que poucos profissionais comentam é que essas medicações foram feitas para serem usadas para o resto da vida. Caramba, Jefferson, sério? Elas têm um design para ser utilizado para o resto da vida. Elas são medicações, e isso é uma coisa muito interessante que eu acho delas, elas se parecem com hormônios que a gente fabrica no nosso intestino. Aí faz jus àquela frase, né? O shape é alugado, ele não é seu, né? Não, porque não existe ex-obeso. Olha só, não existe ex-obeso. Aquela pessoa que tinha 50% de gordura, IMC grau 3, obesidade grau 3, IMC lá em 50, e realmente perdeu muito peso por qualquer que seja o método, ali está um obeso controlado. Não está um ex-obeso, não. Brincou, volta, e às vezes mesmo sem brincar vai voltar o peso.
mostrando o caráter crônico da doença, necessidade de estar fazendo acompanhamento, às vezes troca de medicação. Então, assim, hoje a medicina ela está olhando bastante para a qualidade metabólica como a única forma de se evitar a doença. Por exemplo, se eu perguntar aqui para você, qual é o seu maior medo de morrer? Tem alta chance de você dizer, Jefferson, eu tenho medo de morrer de acidente ou de câncer. Não é? Tô certo? Cara, eu tenho um medo danado de problema no intestino. Olha essa. Eu tenho, assim, problema no aparelho digestivo, eu tenho uma cisma danada. Mas o assim. medo geral ainda é câncer. Falou em câncer, tem Não, gente que não câncer gosta nem é. de dizer o nome câncer, fala CA. Eu trabalho com seguro de vida, né? Ah. Eu vendo em cima de câncer, Pronto. AVC e infarto. Exatamente. Mas é a doença cardiovascular que mais mata no mundo desde 1970. 80% das indenizações de seguro de vida no mundo não é morte. É doenças graves. Isso. Aí, doenças graves, quem puxa? Câncer, infarto e AVC. E AVC. A ordem é essa, câncer, infarto e AVC. Infarto e AVC, doenças cardiovasculares, né? Envolve o sistema cardiovascular e a parte vascular como um todo. Então, assim, é o que mais mata no mundo. E olha que interessante. Quando não tínhamos ainda a Mounjaro, salvo engano, o Congresso Europeu de Cardiologia de 2022 para 2023, o diretor do American Heart Association, que é um Instituto Americano do Coração, que é quem cria diretrizes de cardiologia para o mundo inteiro. Praticamente o mundo segue esse órgão que tem lá nos Estados Unidos. Ele começou o congresso dizendo assim, a cardiologia está saindo da era isquêmica e entrando na era metabólica. Reconhecemos que a gente precisa parar de esperar tratar um infarto já causado e evitar que ele aconteça. E apresentou um grande estudo, tá? Salvo engano, estudo SELECT, que mostrou uma redução da mortalidade por doença cardiovascular em 20% nos pacientes que tinham risco cardiovascular, tinham obesidade e usaram Ozempic. No caso, a Wegovy, que é a dose mais alta da Ozempic. Ou seja, uma medicação para obesidade causou redução de morte por causa cardiovascular. E aí já veio outro estudo mostrando que também a Ozempic, na verdade a Wegovy, que seria a dose cheia, causou redução da progressão da doença renal crônica em 23%, em outro estudo. Outro estudo está sugerindo um nível de proteção dessas medicações metabólicas para Alzheimer. Outro estudo mostrando o grau com que essas medicações reduzem hipertensão, diabetes, marcadores de diabetes, marcadores inflamatórios, tá? Dislipidemias como um todo, triglicéride, o LDL colesterol. Outras pesquisas mostrando o quanto que essas medicações conseguem reduzir o nível de gordura hepática, que é danosa, que pode levar a cirrose. E olha o tamanho da contribuição dessas medicações. Então, realmente, elas são super medicações. Elas não são muletas para as pessoas estarem usando. E as pessoas estão vulgarizando o uso delas, né? E correndo um potencial enorme de ficar resistente a essa medicação. O que tu está falando me faz lembrar uma coisa, assim, toda medicação que apresenta um efeito, ou direto ou indireto, que traz esse benefício de perda de peso, ele vira moda. Eu lembro de uma época que a galera tava tomando muita tarja preta. Sibutramina, porque tinha algum benefício para o emagrecimento. Isso, e a galera descendo o pau e tomando e tal. A questão do resultado imediato, né? Aí você junta o combo da felicidade para quem para o mundo comercial, né? Para o mundo empresarial. Um cara apressado, né? O cara que quer tudo para agora, para hoje, para agora. Né? O cara que tem um sonho ali, um desejo, que é o desejo de emagrecer sem estar disposto a pagar o preço, e uma indústria feroz. Assim, você junta ali o combo e cria uma onda, né? Uma onda de um movimento que todo mundo acompanha. Mas o que mais me chama a atenção nesse lance das injeções é que profissionais sérios, né? Profissionais que entendem profundamente esse tema, todo mundo defende como algo benéfico que está sendo vulgarizado. Mas essa é a pura verdade. São super medicações que a gente chama de medicações metabólicas. Elas são para proteção metabólica. Assim, eu poderia citar pelo menos 10 modificações em vários órgãos
que a Ozempic e Mounjaro elas causam e que são benéficas para a gente. Tem ações no rim, tem ações no pâncreas, ações cerebrais, ação no coração, tá? Ação no fígado, ação intestinal. Então, é um conjunto de modificações que elas causam no corpo realmente que traz um benefício grande. Então, olha que interessante. A semaglutida, que é a Ozempic, ela parece em quase 100% um hormônio que a gente fabrica no intestino chamado GLP-1, tá? Que aí ele dá a sensação de saciedade, faz a gente não querer comer, melhora a regulação da insulina, melhora como o rim ele vai trabalhar a questão da glicose, melhora a questão do metabolismo cardíaco, melhora como o fígado vai recusar criar mais gordura e gastar mais gordura como energia, melhora até como o músculo vai tirar mais energia do sangue. Então esse hormônio ele faz isso. Só que se percebeu que um outro hormônio que também é fabricado no intestino, chamado GIP, ele causa a mesma coisa. E aí que entra a Mounjaro. A Mounjaro é uma fusão desses dois hormônios. E é por isso que ela foi além. Ela tem ações do GLP-1 e ela tem ações do GIP. Só que o GIP ele tem outras ações além das parecidas com o GLP-1, que quando combinadas, elas foram muito além. E aí já vai para a terceira fase, da terceira classe dessas medicações, que é a retatrutida. A retatrutida ela já é o triplo agonista, ou seja, ela é uma medicação que parece com 3 hormônios, onde além do GLP-1 tem o GIP e tem o glucagon, que é outro hormônio também, que em sinergismo com esses outros, lembra que eu falei no começo da harmonia hormonal, né? Eles, de forma harmônica, eles vão causar um impacto de emagrecimento, só que no caso da retatrutida, com proteção da massa muscular, que infelizmente é um dos problemas da Mounjaro, é a queda da massa muscular que ela dá, que pode chegar de 15% a 25% do peso perdido ter sido só de músculo. E aí fica a tal do cabeça de Ozempic, né? Quase isso, só que pior. Ela pode chegar a ser mais agressiva com a massa muscular do que a Ozempic. Então, um dos nossos grandes desafios no consultório é como é que eu posso fazer meu paciente emagrecer, que ele sustente esse peso, mas eu preciso proteger a massa muscular dessa pessoa. E tem um motivo. Quando eu perco peso e eu reganho, eu crio um tipo de agressão chamado mioesteatose. É um termo para dizer que eu coloquei gordura dentro do músculo, entremeado na fibra. Só que esse processo de transformação do músculo para um músculo mioesteatótico, ele causa resistências anabólicas e facilidade de perda muscular para o futuro. Dentre os vários problemas de você parar essas medicações subitamente ou não cumprir o tratamento todo ou estar fazendo sem acompanhamento, é você fazer a sanfona. Perde, reganha. Perde, reganha. Só que eu citei um problema só, que é o acúmulo de gordura dentro do músculo, que vai causar distúrbios. Existe uma série de problemas, de resistências, a ponto de vários autores, especialistas mundiais, dizerem que se é para estar perdendo e reganhando, é melhor que nem perca. Porque a agressão no corpo do reganho é surreal. O tal do efeito sanfona, né? A sanfona você não está percebendo, mas como ela inflama o sistema cardiovascular, como ela joga marcadores inflamatórios no seu corpo, como faz você ficar resistente a alguns hormônios. Por exemplo, tem homem aparecendo no consultório com obesidade e a testosterona lá embaixo. Eu começo a usar essas medicações sem repor testo, eu dobro a testosterona do homem. A obesidade... Que não necessariamente vai para o nível normal, mas como ele chegou, já é ganho, Não, né? às vezes ele chega com 150 de teste, 200 de teste, já é uma teste deficiente. Ele bate 500, tá maravilhosa essa teste, já é normal. A teste no homem ela é uma faixa de normalidade. Ela não precisa bater 1.500, 1.200, não. Então, passou ali para uma zona que está melhor e teve melhora dos sintomas de queda de testo, sem usar testosterona. Mostrando que, olha o tratamento da obesidade causando uma melhora hormonal no homem. Tem até um síndrome para isso, que é a síndrome MOSH, M-O-S-H, que pela tradução em inglês, é hipogonadismo, que é a queda da função testicular, secundária à obesidade no homem, sabe? Que é um dos traços da obesidade no homem. Ela cria
essas dificuldades hormonais. Só que no homem, a testo baixa faz engordar. Aí você fica naquele ciclo. Eu estou obeso, minha testo está baixa. E a testo baixa vai me fazer engordar mais fácil. Por uma série de vias metabólicas diferentes. Vias hormonais, vias inflamatórias, ativação e desativação de alguns neurotransmissores que fazem esse grupo de paciente engordar. E qual é a importância, Jefferson, da atividade física nesse xadrez que é fazer essas correções, né, comportamentais, hormonais, né? Qual é a relevância da atividade física para essa mudança? Olha, sendo muito honesto, é quase tão importante quanto todo o processo em si. Porque entenda, uma das coisas que foram ditas em pesquisa que ajuda a pessoa a não reganhar é ficar mais ativo fisicamente. Não é se tornar ativo, não. É ficar mais. Ah, eu já estou ativo, eu tenho que ficar mais ativo ainda. É a única forma de se cogitar um paciente desse, a gente retirar uma medicação ou ficar monitorando para realmente a gente ficar mais tranquilo para não ter um reganho rápido. Fora que tem o outro lado da moeda, que é a minha massa muscular. As pessoas acham que massa muscular é estética. E olha que interessante. 2 gêmeos, um com a massa muscular alta e o outro com a massa muscular baixa, entram na UTI pelo mesmo motivo. O que tem a massa muscular mais alta vai sair melhor, tende a sair melhor, tende a sair primeiro, tende para uma recuperação mais rápida. Se precisar de tubo, vai tender a sair mais rápido da intubação, vai responder melhor ao tratamento do que o que não tinha massa muscular melhor. Então, as pessoas que estão nesses tratamentos não podem esquecer que uma preciosidade para se viver mais é músculo. Não tem como esperar um emagrecimento de qualidade sem a proteção muscular. Então, é por isso que a gente prescreve algumas vitaminas, porque, infelizmente, essas medicações elas vão causar uma desnutrição forçada. A cirurgia bariátrica ela é uma desnutrição forçada, mas é a única forma de fazer o corpo pensar, eu preciso tirar a gordura, a energia de algum canto para não morrer. Aí o corpo vai tirar a energia da gordura. Então, esses tratamentos, além da bariátrica, eles costumam ser agressivos contra a fome, que é para justamente sinalizar para o corpo, se tu não tirar a energia da gordura, tu vai morrer. Só que o corpo também pode tirar a energia do músculo. E aí o que acontece se eu não uso uma creatina, se eu não como proteína em níveis adequados, que é uma das coisas que a gente mais adequa dentro da nutrologia, é a relação do nutriente com as doenças. Então, a nutrologia hospitalar, por exemplo, o paciente está com a pancreatite. Existe todo um esquema do que o paciente tem que receber de proteína, gordura, carboidrato, vitaminas, né, para ele ter uma melhor resposta. O paciente com uma doença inflamatória intestinal, o paciente que está com uma doença hepática grave, um paciente cirrótico, um paciente pós-doença cardiovascular. Existe toda uma composição de o que deve ser feito de proteína. Existe também para o obeso, inclusive o que está usando essas medicações. Então, se eu não contemplo um mínimo de proteína, que ela vai tentar fornecer esses aminoácidos que vão tentar ser queimados da restrição da dieta, da restrição da energia causada pela medicação. Então, ao invés dele queimar músculo, vai ter o que queimar pela dieta, né? Se o paciente não está usando pelo menos uma creatina e não está insistindo no treino de força, tem uma alta chance para perdas gigantes de músculo. Esse lance da perda de músculo é uma curiosidade pessoal minha, né? Eu comecei a treinar de verdade, talvez da minha vida toda, o período que eu tenho me mantido regular nessa atuação, tem 1 ano, mais ou menos 1 ano exatamente. Eu comecei a treinar com 105 quilos, hoje eu continuo, eu tenho 102 quilos, mas eu devo ter perdido uns 17 a 20 centímetros de circunferência abdominal. E nitidamente eu perdi muita flacidez e tal. O peso não vai embora de jeito nenhum. Mas também não faço dieta, não. A única coisa, eu até me condicionei a que esse ano eu vou realmente tentar procurar os profissionais envolvidos nesse processo de emagrecimento. Mas, assim, se eu não melhorar a minha parte, o que compete a mim, que é mudar meu comportamento perante a atividade física, não adianta eu procurar milagre. Né? Com certeza. Aí eu fiz o contrário. Eu fui pro que dependia de mim resolver para depois ir pedir ajuda. Mas isso eu sei que é uma coisa que frustra muita gente. O cara, esteticamente, ele percebe uma evolução, mas o peso não anda,
É normal, não é? Eu tô fazendo tudo Não, é errado? normal, porque assim, o treino de musculação, ele vai gerar músculo, tá? Até um determinado ponto. Dali em diante, se o treino ele evoluiu, aí você vai continuar ganhando. Então, não é todo treino de musculação que vai gerar ganho muscular. Eita, então tem essa especificidade até dentro da educação física como área? Tem. Não é todo treino de musculação que gera ganho muscular. O princípio da hipertrofia é a sobrecarga. Então, se eu estou promovendo sobrecarga por aumentando as cargas de treino, o peso das máquinas, por exemplo, ou aumentando o volume, tem alta chance de eu ganhar massa muscular. Só que a coisa ela fica injusta no sentido de que você come 500 calorias em 5 minutos, mas você não gasta em 5 minutos as 500 calorias. Então, por exemplo, você vai no açaí. O açaí ele pode ter, por 100 gramas, 300 a 500 calorias, que você vai gastar em 2 ou 3 dias de treino pesado. É injusto. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma série de realmente contramedidas do corpo para não deixar você queimar gordura. E a pessoa, se ela não estiver comendo bem proteína, mesmo exercício físico, ela não vai ter uma evolução de massa muscular. Agora, a velocidade de perda de gordura, ela é muito maior que a velocidade de ganho de músculo. Jefferson, eu estou treinando, o peso não está saindo do canto, mas eu tenho certeza que eu estou perdendo gordura. E estou ganhando músculo. Tá, não. Você não está perdendo muita gordura, não. Porque você não vai ganhar em 3 meses 5 quilos de músculo. Mas você vai ganhar... você pode perder isso de gordura em 2 a 4 semanas. Entendeu? Então, salvo se for um emagrecimento extremamente lento, e aí a pessoa não vai perceber, dali um ponto, você chega num ponto que não vai conseguir ganhar massa muscular mais rápido. No platô, né? Você chega num platô de ganho. Por exemplo, melhor genética do mundo para ganho muscular, homem, o primeiro ano ele vai ganhar 12 quilos. O segundo ano, 6. O terceiro, 3. Então, vai havendo essa queda como se fosse geométrica, sabe? Realmente, você vai limitando muito a sua capacidade de ganhar músculo com o tempo. Yeah. Mas, assim, o exercício físico ele é um pilar extremamente forte auxiliador do emagrecimento. Ele dá qualidade para o emagrecimento. O exercício físico de força, onde associado ao aeróbico, você acrescenta qualidade metabólica. E aí, você falou agora o ponto que eu queria tocar, né? Puxa, a gente já tá quase, tá 1 hora e tarará aqui. Aqui tem conversa para um mês, né? Existe uma atividade física ideal, a melhor, ou é onda, é moda, por exemplo, hoje a corrida, né? Todo mundo tá correndo, tá todo mundo acordando 4 horas da manhã para correr. Existe uma atividade física que, de fato, ela é mais benéfica, que traz mais resultados ou não? Existem recomendações de exercício físico. Isso é o mais importante para você ter em mente. Então, por exemplo, hoje a recomendação é que você seja bem ativo fisicamente durante a sua semana, pelo menos 3 a 4 dias de treino de força, de meia a 1 hora, que você tenha cerca de pelo menos 300 minutos de treino moderado a intenso, aeróbico, ou 600 minutos se for bem leve, sabe? Isso por semana. 600 minutos? 600 minutos, se for leve. 600 minutos dá 10 horas de treino. É por aí. Então, olha qual é a recomendação. É bem séria, né? O mínimo, se você treina 3 dias na semana, você está saindo do sedentarismo. Ainda é considerado sedentário. Não, tô batendo 5. Se a pessoa não vê seu treino, faz 40 minutos de um treinozinho 3 vezes na semana. Olha, eu já ia hoje, daqui a pouco eu vou para Carneiro, lá pro Arthur, muito bem. Né? Eu já ia, agora eu tô ficando cada vez mais convencido. Mas assim, quando a gente avalia os exercícios físicos, todos que mesclam força e desempenho aeróbico, eles são benéficos. CrossFit, Hyrox, beach tennis longo e mais intenso, corrida intervalada. Agora, se eu exceder muito o estímulo, eu vou fazer meu corpo bloquear. Ou se eu me forçar um esporte que eu não goste, eu vou transferir aquela frustração para a comida. É o quê? Exatamente isso que eu disse. Tem um estudo que demonstrou
que você fazer uma pessoa treinar o que ela não gosta, ela vai super compensar na comida. Então, eu vou criar um estresse na pessoa que vai fazer ela querer comer mais. Então, eu vou atrapalhar o emagrecimento. Então, qual é a nossa recomendação? Olha, começa a ficar mais ativo. Gosta de caminhada? Faz caminhada. Gosta de crossfit? Começa o crossfit, é um excelente esporte. Mas você precisa começar com algo que você goste. Daí a gente vai galgando mais espaço, vai melhorando como o paciente está gastando essa energia dele, junto do processo como um todo. Mas para começar, é o que você gosta de fazer, mas desde que seja muitos dias na sua semana. Então, Então, esse lance de treinar de forma... Treina 3, para 1, treina 3 dias e folga 1. É balela. Se o cara aguentar os 7, vai os 7. Dá para ir os 7. Agora, treinos muito intensos todos os dias da semana vai gerar um problema. Vai gerar um estresse, talvez uma sobrecarga articular. Então, falou em exercício físico, contrata um profissional da área. Tá? Olha, procura um personal, um profissional de educação física que seja experiente, que seja conhecido. Olha, eu preciso perder peso. O que tem de método melhor? Ele vai desenvolver um programa de método. Agora, quase sempre, tá? Aí assim, tem profissionais bons na corrida, no crossfit, no Hyrox, no beach tênis. Tem gente boa e no ruim tênis, em todo lugar, na natação. Agora, os esportes aeróbicos lentos, eles vão gastar só gordura ali durante a execução. Os esportes aeróbicos intensos na execução, eles vão gastar carboidrato. As pessoas acham o oposto. Que se eu estou andando, eu não estou queimando nada. Não, ali eu só estou queimando gordura, mesmo que pouco. A intensidade me faz queimar mais carboidrato, mas ela cria melhora de metabolismo para eu queimar mais gordura no meu repouso. E aí que está o ouro da coisa. E é o grande benefício de você mesclar valências e esportes diferentes. Corrida com caminhada e musculação, crossfit com caminhada, Hyrox com alguns dias na semana, com beach tênis e musculação. Você mesclar é sempre o melhor, porque você vai atingir vias metabólicas diferentes e causar diferentes benefícios durante o emagrecimento ou apenas porque você quer melhorar fisicamente a sua saúde. Eu vi num podcast de um médico falando que fizeram essa mesma pergunta, né? Qual o melhor esporte para emagrecimento? A resposta dele foi todo esporte de raquete. Por conta de uma questão de bidirecional. Aí de explosão, de velocidade, de frequência cardíaca. Ele fez uma explicação do porquê que ele falou que os esportes de raquete teria esse benefício maior em detrimento aos demais. Não, assim, se você for parar para avaliar benefício cardiovascular, tá? Benefício de ganho de força, benefício de resistência, pensando nas várias valências físicas, ninguém vai ganhar do CrossFit. Pois é. Ninguém. Essa... Ninguém vai ganhar. Porque ali se treina muito. O problema é que nem todo canto aplica o método CrossFit. E nem todo joelho aguenta o CrossFit, né? É porque não está aplicando o método. O método CrossFit, ele permite adaptação para uma gestante, para um cardiopata, para doenças específicas, para um cadeirante, sabe? Então, quando ele é bem aplicado, você vai entrar numa fase inicial bem iniciante, onde você vai você vai aprender qual é a virtuosidade do movimento, que é ganhar intensidade sem perder a qualidade de movimento. Daí é que você vai conquistando a intensidade progressivamente. Quando você entra no box de CrossFit, que não segue o método, já vai botar para lascar, como a gente diz um bom cearês, para voar as bandas, né, logo no começo, aí vem lesão. Infelizmente. Agora, todo esporte intenso, ele tem esse problema. Se você for muito além, eu quero ter vida de atleta, mas não quero me cuidar como atleta, vai ter problema. Porque o atleta está no fisioterapeuta quase todo dia. Aí você quer ter vida de atleta e não quer estar no fisioterapeuta. Quer ter vida de atleta, mas não segue planificação de treino. Vai ter problema. Porque da sua cabeça... Olha, tem gente que me procura seguindo ficha de treino do ChatGPT. Diz assim, cara, tu vai te matar, homem. Porque tu vai lesionar teu joelho, tu vai parar 6 meses. Tu precisa operar menisco, algum problema,
tu vai parar muito tempo de E treinar. tem gente da área da saúde que faz essas doideiras. Né? É isso. Ó, tu tiver uma lesão de ombro, é um problema que tu não faz ideia do tamanho. Então, assim, quando você pega um esporte bem orientado, o índice de lesões por hora de treino ele é muito baixo. Então, por exemplo, você pega o CrossFit. Existe um estudo brasileiro de lesões por hora de treino. Eles avaliaram os vários esportes. Ninguém ganhou de futebol e luta. O CrossFit ele ficou bem parecido com a musculação. Então, olha que interessante. Né? E isso, o CrossFit, eles fizeram com box oficiais e box não oficiais, porém, onde o treinador ele tinha a certificação. Portanto, aí que fica a grande dica para quem realmente quer seguir o CrossFit como o seu esporte, por gostar, a alma do CrossFit está no treinador. No coach, né? É, o coach. O coach chato é o que vai te proteger de lesão. Aquele coach que está marcando ali presença, está olhando o movimento, que está corrigindo o tempo todo. Esse cara ele vai te dar o benefício de saúde, vai te fazer viver mais. Inclusive, é o principal agente de saúde que eu vejo hoje é o profissional de educação física. Uma das áreas que eu vejo com o maior potencial de modificar a vida de muita gente pelo esporte. Vai fazer muita gente deixar de evoluir para doenças crônicas pelo exercício físico. Vou lhe botar na saia justa agora. Quem é o profissional de saúde, de educação física, que você acha que ajuda a gente a levar conteúdo relevante aqui, para vir para cá, para a mesa? Paz, agora você me colocou na saia justa, viu? Porque tem tanto cara bom aqui em Sobral. A gente tem sorte, viu? Tem muito profissional, eu acho que pela qualidade das faculdades de educação física, viu? Tem muito profissional de educação física muito bom. A ponto de eu citar um nome ou outro, tá? Eu ficar em saia justa. Eu tenho um personal, que é o Wesley Moraes, quem me acompanha há pelo menos 5 anos, tá? Mas ele é da musculação, um cara muito bom, entende muito até de reabilitação nos esportes. Dentro do CrossFit existem vários coaches espetaculares. Existe o Jonatas Lira, eu já treinei CrossFit há muito tempo, é um cara que foi meu treinador por quase 10 anos de CrossFit. É um cara espetacular. Existe o coach Miro, tá? Que ele tem o Box MT Box, que também é um cara espetacular. Existe o coach ali da Brutus, do Box CrossFit também, da Sobral CrossFit também, é um cara muito bom, os caras lá. Sobral CrossFit é aquela que é em frente ao Que é da Sertão VIP. Moderno, né? Não, que é da VIP. Que é da VIP. Ah, do E Caio existe lá. também dentro do CrossFit o Alan, que ele tem um box próprio, que é o Rhinos, se eu não me engano, que hoje está de frente ao Carneiro do Louro. São profissionais que eu conheço, podem ter outros, e não é porque eu não citei que não são bons, mas esse que eu citei, eu realmente conheço o trabalho deles. Teve relacionamento, né, de trabalho, de Isso, trabalhar para tive ti, relacionamento né? de trabalho, exato. Legal. Mas aqui tem dúvida para uma temporada. Eu acho que vamos lançar a temporada focada para essa saúde preventiva, né? Eu acho que conversa bem com o meu trabalho. Para quem não me conhece, eu sou especialista em seguro de vida, em especial para médico, proteção de renda e família. E ao contrário do que muita gente acha, que seguro de vida você contrata com dinheiro. Na verdade, seguro de vida você contrata com saúde. Não adianta você ter dinheiro e não ter saúde. Seguradora não é ONG. Ela só entra num risco que é possível, mas que não tenha data pré-definida. Um cara que está acometido de uma doença ou de uma comorbidade, ele tem um forte indício de que ele vai dar problema a qualquer momento, né? E essa não é a hora de procurar a corretora de seguros. Assim como não é a hora de você procurar o médico quando o motor já está fumaçando. Você tem que ir Que foi o meu antes. pensamento na UTI. O que eu posso fazer para um paciente não precisar disso aqui mais? Como é que eu posso atuar desde cedo numa pessoa para ela não desenvolver tanto a ponto de infartar e cair aqui dentro, ter um AVC e cair aqui dentro, sabe? Só que é um trabalho necessário, mas é muito mais trabalhoso. Porque Muito. convencer as pessoas de que, enquanto o problema não existe, é muito mais barato dele cuidar. O meu maior trabalho é do convencimento. É educação. O meu maior trabalho é o educacional. Tem muito paciente que me chama de professor. Mas porque existe também existe um custo, Jefferson. Assim, você cobrar de mim uma mudança de vida é muito caro. Para mim, enquanto sedentário, obeso, não tenho hábitos alimentares refinados, né? Do ponto de vista de comida saudável. Da mesma forma que, para mim, enquanto profissional de seguro, é difícil convencer o médico de que
Cara, ó, em vez daquela parcela lá da viagem internacional da BMW, a parcela do seguro para ti é mais importante, porque se tu tiver uma luxação no teu ombro aí, ficar uma semana, um mês sem trabalhar, sem poder operar, o teu coleguinha lá não vai pagar a tua parcela E do olha que carro, assim, não. puxando para a sua área, hoje quando a gente estuda sobre proteção familiar, digamos assim, é unânime, todos esses especialistas de internet, faça sua reserva de emergência. O segundo ponto que todos citam é o seguro de vida. É até mais profundo. O seguro vem antes que a reserva. É porque é mais fácil de fazer e É, custa menos. exatamente. Né? A fração paga em detrimento da fração coberta é uma diferença muito grande. Que bom que os médicos de Sobral são inteligentes, né? Que hoje a gente conta com... A gente tem uma grande carteira de clientes, grandes nomes na cidade. Jefferson, já que a galera te encontra, né? Quais são suas considerações? Assim, foi bom demais aqui o nosso bate-papo. Eu tenho para mim que eu dei um tiro contrário aqui, né? Eu acho que quem vai virar cliente dele sou eu. Nem todo dia é dia de sol, né? A gente às vezes às vezes perde, às vezes. Né? Então, cara, suas considerações, fale um pouco aí onde é que a galera te encontra, né? Onde é que consome esse conteúdo que você até generosamente gasta tempo, né? Que é o nosso ativo mais caro em detrimento de formar e educar as pessoas sobre essa área tão complicada que é a saúde, né? Onde a moeda é muito cara, que é a vida. Eu atendo hoje na clínica Equilibrium, tá? Inclusive a proprietária teve até aqui, que é a doutora Andréa Gifone. Tá? Trabalho lá com ela na Equilibrium. Do Dayan? Isso, ele é esposo dela. O Dayan, a gente vai lançar um quadro aqui, eu e o Dayan. O Dayan Pronto, eu atendo na clínica deles. Né? Ela é em frente ao... Não, ela fica naquela Torre Cameron. Lá no... Que é vizinho shopping. Sim. Então, atendo lá, na Clínica Equilíbrio, tem um consultório lá, em full time. Atendo de segunda a sexta, os 2 turnos. Sou bem atuante em rede social, principalmente no meu Instagram, que é @jeffponte, JFF Ponte. Tá? E assim, como considerações finais aqui, a gente poderia falar bastante, né? Rapaz, vou deixar um problema para você resolver aí, montar um time aí, 3. A gente tem feito alguns episódios aqui. Acho que tem tanta gente para falar aqui em Sobral, tanta gente boa. O capital intelectual da medicina de Sobral é absurdo. Tá, e seria bom. Uma mesa, a gente posso trazer um educador físico e um nutricionista. Essa luta é sua. Eu vou lhe dar a data da próxima semana. Seria uma data aqui. Muito boa. Seria assim, um quadro muito bom. É porque eu também tenho que tirar um tempinho para vender minhas coisinhas, né? Podcast não paga boleto. Mas monta que a gente fala, né? A gente tem feito alguns quadros aqui, assim, multidisciplinar, né? Um cara que é sempre acionado, bicho, é o cara da saúde mental. Todo problema de saúde tem um pezinho na saúde mental. Né? Bariátrica, se o cara não... tem um grande médico, referência em bariátrica no Ceará, que é o Dr. Macambira, que ele fala, né? Tô operando tua barriga. Se eu pudesse escolher, eu operava a tua cabeça. Como eu não tenho essa especialidade, eu vou operar tua barriga. Exatamente. Mas eu não vou resolver o teu problema se tu não desarmar essa bomba aqui dentro do teu cérebro. Lembra que eu comecei dizendo que o bariátrico ele tem que casar com um médico que atua em metabolismo, nutrólogo ou endócrino, e um psicólogo, né? Justamente por conta disso, porque trata aqui, mas não trata aqui. Se esquecer da cabeça, já é. E realmente, todo mundo está doente hoje, praticamente. Então, a psiquiatria nunca esteve tão atuante. E aí, mais que nunca, as pessoas têm que pensar que o estilo de vida ele tem um peso gigante no metabolismo, na saúde mental, em controlar a ansiedade, em ajudar no tratamento da depressão. Tá? Tem muita gente que deixou a depressão e as medicações porque passou a pedalar. Né? Então, nas minhas considerações, o exercício físico é uma das coisas que eu mais peço para você que está querendo emagrecer, não esquecer de fazer. Não esqueça da sua massa muscular. Se você precisa emagrecer, for indicada a medicação, evita o uso ilegal. Tá? Tem camelô, vendedora de bolsa em Sobral vendendo monjaro, que não é monjaro. Né? Clínica de estética, virou uma coisa absurda.
Olha só pro ambiente, gente. Ó, bar não é canto de comprar munjara, espetinho não é canto de comprar munjara. Tem uns cantos específicos. Pois é, até porque existe um custo altíssimo Que é a que vai moeda vir depois. vida. Não apenas pela vida em si, é porque a falha terapêutica, ela pode vir. E ela vindo, ela é catastrófica. Você ficar resistente a todas as medicações, imagina, tu vai cair na bariátrica. E talvez nem ela resolva. E aí o que você vai fazer? Porque vai acontecer. Ninguém está pensando nisso. Então, assim, leva muito a sério a questão do peso. Começou a perder peso, faz de tudo para não reganhar. Se é de perder e está reganhando, é melhor que nem perca, tá? Ou que perca pouco. Agora, os cuidados têm que ser gerais. Não dá para usar uma medicação e esquecer que eu tenho que seguir uma dieta, esquecer que eu tenho que provavelmente usar um grupo de vitaminas e suplementos, e esquecer que eu tenho que cuidar do meu sono, das minhas emoções e estar mais ativo fisicamente. Então, assim, Mounjaro é realmente espetacular. É uma medicação que transformou. Ela é tão surreal quanto aos benefícios para longo prazo que o Reino Unido está distribuindo na rede pública. Não é à toa que eles viram, poxa, eu vou economizar bastante dos cofres públicos por distribuir na rede pública de saúde. Os Estados Unidos agora conseguiram reduzir a níveis nunca se pensou o custo dessas medicações, que era o lugar mais caro do mundo para se comprar, é nos Estados Unidos. Então, para você ter uma ideia, um Ozempic aqui custa cerca de R$1.100, lá é $1.350. Lá é? $1.350. Reduziu para 250 agora, semana passada. Então, assim, realmente tem muito país que abriu o olho. Opa, é melhor... Quase. É uma mudança gigante. Foi 80% de desconto lá empatou com o custo daqui. E eles viram que, olha, o que a gente já economizou de tanta gente usando essas medicações com doenças que viriam. Eles fizeram um cálculo que foi de bilhões de dólares. Não, a gente tem que realmente estimular isso aqui agora. Não adianta usar medicação, não adianta usar a medicação se eu não cuidar do restante. Porque esse é o maior engano que a pessoa pode fazer. Mas assim, bicho, o fator Brasil é um bicho complicado. Para essa conversa aqui, um tem que se levantar e sair correndo, porque senão ela não vai terminar, não. O fator Brasil é um bicho esquisito. Eu conheço um determinado cidadão, o que ele fazia? Ele pegava o teu diagnóstico de diabetes, ele era advogado, ele entrava com mandado de segurança para liberar o uso do Ozempic. Só que o diabético, para ser tratado com essa medicação, é um cara que está no nível mais avançado, né? Ele virou processo de escala industrial. Qualquer diagnóstico de diabetes, ele conseguia entrar com mandado de segurança e ia. Mas não tinha mais gordinho que andava perto dele, não. Bastava o cara ter ali uma alteração de diabetes, uma indicação. Que é uma das indicações para esse tratamento. Por exemplo, até bem pouco tempo se dizia que... se diz ainda que em alguns anos a gente vai ver mais pessoas com cirrose pelo peso do que cirrose pelo álcool. O peso está sendo mais agressivo para o fígado e gerador de cirrose do que o álcool em si. Então, essas medicações elas são transformadoras desse cenário, sabe? Mas é a medicação junto do conjunto. É dieta, é exercício físico, é cuidar das emoções... enfim, toda essa cadeia de cuidados, dormir melhor, que faz parte do emagrecimento. O emagrecimento ele não é só cuidar do peso em si. Eu quero apenas a perda de peso propriamente. Não, ele é um conjunto de coisas que você tem que fazer, onde uma das finalidades é perder peso. Agora fica o desafio. Monta aí a bancada que cabe 3. Vai dar certo. Escolhe aí quem são. Pra gente fechar minha agenda da próxima visita. Você monta o seu time aí, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Espero que tenha gostado aí. Espetacular.